E aí galerinha, tudo bom? Vamos continuar nosso conteúdo. Na última aula a gente falou sobre estatística, né? Falamos sobre os gráficos, algumas definições. Agora a gente vai falar sobre as medidas estatísticas. Então são três: a média aritmética, a média ponderada e a média geométrica. Elas são utilizadas para a gente achar um valor comum, né? Entre uma sequência de números, a gente consegue um valor comum. Então a média aritmética é o mais simples, né, que a gente já viu várias vezes no nosso dia a dia. Para a gente calcular a média aritmética, basta a gente fazer a soma dos valores dividido pela quantidade. Essa média aritmética é usada nas escolas, né, para definir a média de vocês. No caso, vocês têm 3 notas, aí soma as 3 e divide por 3, achou a média de vocês, certo? Então vamos aqui para exemplos. Qual a média entre 20, 24 e 36? Sempre que ele fala média, gente, não fala se é aritmética, se é ponderada, se é geométrica, sempre vai ser a média aritmética, beleza? Então vamos lá. Qual a média entre 20, 24 e 36? Já sei que é a média aritmética. Então a média aritmética vai ser a soma dos valores. Então a soma de 20 mais 24 mais 36 dividido pela quantidade. 1, 2, 3. 3 números. Então fazendo a soma aqui, vai dar 44, 44, 74, 80. Aqui vai dar 80. Então essa soma dá 80. 80 dividido por 3, aí você vai fazer a divisão aqui. 80 por 3. Começa pelo 8. Dá por 2, que dá 6. Sobra 2. Baixo 0. Deu 20. Aí eu vou colocar o que? 6. 6 vezes 3 dá 18. Sobra 2. Adiciona a vírgula, põe o 0. Aí vai dar 6 de novo. Que vai dar 18 e assim vai. Dízima periódica. Então a média entre 20, 24 e 36 é 26,6 dízima periódica. Então, fiz a soma dos valores, dividi pela quantidade deles. Achei a média. Exemplo 2. Qual a média de um aluno que tirou as notas? No primeiro bimestre ele tirou 7, no segundo ele tirou 6,5, no terceiro ele tirou 5,5 e no quarto ele tirou 8. Então a média vai ser a média aritmética, vai ser a soma deles. 7 mais 6,5 mais 5,5 mais 8 dividido pela quantidade, ó, a soma dos valores pela quantidade. 1, 2, 3, 4 notas. Atenção na hora de fazer essa soma. Quando você for fazer essa soma, vou fazer aqui. É vírgula abaixo de vírgula. Isso aqui já expliquei várias vezes. Certo? Vírgula abaixo de vírgula. E faz a soma. 0 mais 5 mais 5 mais 0 dá 10. 5 mais 5, 10. Sobe 1. 1 mais 7, 8. 8 com 6, 14. 14 com 5, 19. 19 com 8, 27. Então dá 27,0. Só para conferir. 5 mais 5, 10. Sobe 1. 7 e 8. 14. 19, 27. Então dá 27 dividido para 4. Então agora a gente vai dividir 27 para 4. Esse vírgula 0 aqui, não precisa colocar não. Então vai dar 7 vezes 4 dá 28. Então vai dar 6 vezes 4, 24. Sobra 3. Adicionar vírgula, põe o 0. Ficou 30. Então vai ficar 7. 7 vezes 4, 28. Sobra 2. Adiciona um 0. Não precisa mais pôr a vírgula porque já tem uma vírgula. Então, 5 agora. 5 vezes 4 dá 20. Morreu. Então dá 6,75. Então a média desse aluno é 6,75. Ele não passaria de ano. Se a média fosse 7, né, na escola. Então, ó, fiz a soma das notas e dividi pela quantidade de notas, que foram 4. Essa é a média aritmética. A média ponderada, ela já é um pouco mais complicada, certo? Vai dar um pouquinho mais de trabalho.
Média ponderada, essa palavra ponderada, vem de peso, certo? Então, cada valor, cada nota, cada número que a gente trabalhar, ele vai ter um peso. O que seria esse peso? Seria uma importância, né? A mais ou a menos. Para a gente calcular, você vai fazer a multiplicação do valor vezes o peso, né? O valor que eu vou calcular vezes o peso que ele vale, aí eu vou somar todos eles. E depois eu vou dividir pela soma dos pesos. Como assim, pessoal? Vamos ver aqui o exemplo. Qual a média entre 8, 9 e 10, sendo os pesos 3, 2 e 1, respectivamente? Ó, aqui eu falei só média, não disse se era aritmética, se era ponderada. Porém, na questão ele já me disse com os pesos. Então, se ele já falou pesos, eu já sei que é a ponderada, certo? Então, os pesos são 3, 2 e 1, respectivamente, ou seja, o valor 8 tem peso 3, o valor 9 tem peso 2 e o valor 10 tem peso 1. Então, vamos fazer aqui, média ponderada. É o valor vezes o peso. Então, valor 8 vezes o peso. Peso, qual o peso 8? É 3. Então, cada valor tem um peso. Aí eu vou somar agora com outro valor. O 9 vezes o peso do 9. Qual é o peso do 9? 2, porque a questão falou. Ó. Pesos 3, 2 e 1, respectivamente. Mais o próximo valor, 10, vezes o peso dele. Qual é o peso? 1. Então, 10 vezes 1. Dividido. Então, valor vezes o peso. Valor vezes o peso. Valor vezes o peso. Dividido pela soma dos pesos. Não é mais pela quantidade, gente. Certo? É pela soma dos pesos. Então, vou dividir pela soma do peso 3, mais 2, mais 1. Então, valor vezes o peso dividido pela soma dos pesos. Então, 8 vezes 3, 24. Eu vou fazer só as multiplicações primeiro. Mais 9 vezes 2, 18. Mais 10 vezes 1 dá 10. Dividido pela soma agora. 3 mais 2 dá 5. 5 mais 1, 6. Agora vou fazer a soma. 24 com 18 dá 42. 42 com 10, 52. Certo? Agora, o peso aqui. Agora vamos fazer 52 dividido por 6. Então, 6 vezes 7 é 42, não é. 6 vezes 8, 48. 6 vezes 9, 54. Então, passa. Então, vai ser o 6 vezes 8, que dá 48. Aí você vai fazer, ó, 8 vezes 6, 48. Subtrai. Aqui, ó, não dá para tirar 8 de 2. Pede emprestado. Aqui fica 4 e aqui fica 1. 12, tira 8, dá 4. 4 menos 4 fica 0. Então, ó, 4 e 8. Agora eu vou adicionar uma vírgula e botar um 0 aqui. Fica 40. Esse 0 aqui não conta, né? 40. O que número vezes 6 dá 40? É o 6. 6 vezes 6, 36. Subtrai, sobra 4. Aí vai ficar 40 de novo. Aí vai botar outro 6. Aí vai ficar 36. E assim vai. Dízimo periódico. Então a média ponderada é 8,666666666. Então, média ponderada, valor vezes o peso. Então, a questão ele pediu a média entre 8, 9 e 10 e os pesos 3, 2 e 1, respectivamente, ou seja, na ordem. 8 tem peso 3, 8 vezes 3. 9 tem peso 2, 9 vezes 2. E 10 tem peso 1, 10 vezes 1. Dividido pela soma dos pesos. Não é pela quantidade, é pela soma dos pesos. 3 mais 2 mais 1. Aí eu fiz as contas aqui e deu isso aqui. Vamos para o segundo exemplo para fixar na mente. Calcule a média de João. Então, aqui as notas dele, né? Nota 6, nota 10, nota 7. Aí cada prova tinha um peso 2, peso 3 e peso 5. Certo? Então, vamos calcular a média ponderada dele. Vai ser o valor vezes o peso, 6 vezes 2, mais
o valor vezes o peso, 10 vezes 3, mais o valor vezes o peso, 7 vezes 5, dividido pela soma dos pesos. Então, a soma de 2 mais 3 mais 5. Vamos fazer os cálculos. 6 vezes 2, 12, mais 10 vezes 3, 30, mais 7 vezes 5, 35. Dividido pela soma dos pesos. 2 mais 3, 5, 5 mais 5, 10. Agora vamos ver essa soma. 10 mais 30 dá 42. 42 mais 35 dá 77. Dividido por 10. Para quem não lembra, a divisão por 10, ó, tem um zero, passa uma casa. Então vai ficar 7,7. Um zero, uma casa voltando. Então a média de João é 7,7. Então ele passaria de ano, certo? Não se esqueçam. Valor vezes o peso, valor vezes o peso, valor vezes o peso, dividido pela soma dos pesos. Seguindo. A média geométrica é uma média mais fácil. Como é que a gente calcula a média geométrica? Só você tirar a raiz do valor 1 vezes o valor 2. Certo? No caso, quando só tem dois valores. Se fosse 3 valores, era valor 1, valor 2, valor 3. E a raiz era cúbica, era 3. Vamos aqui por exemplo. Qual a média geométrica entre 9 e 4? Então, assim, a média geométrica é a raiz de 9 vezes 4. Valor 1 vezes valor 2. Valor 1 vezes valor 2. Então seria a raiz de 9 vezes 4 dá 36. Qual é a raiz quadrada de 36? É o 6. Porque 6 vezes 6 dá 36. Muito simples, gente, muito fácil. Então, qual a média geométrica entre 2 e 8? A média geométrica é a raiz do valor 1 vezes o valor 2. 8, 2 vezes 8 no caso. Então vai ser a raiz de 2 vezes 8 é 16. Qual a raiz quadrada de 16? 4. Porque 4 vezes 4 dá 16. Então a média geométrica entre 2 e 8 é o 4. E a média geométrica entre o 9 e o 4 é o 6. É simples, gente. Então, como atividade, vai ser esse aqui, ó, página 122, questão 9, página 123, questão 11 e 12. Lembrando que se ele falar média, é a média aritmética, e sempre se ele falar pesos, é a média ponderada. E se ele quiser a média geométrica, ele vai dizer média geométrica, beleza? Então, não se esqueça de deixar a presença aí nos comentários. Qualquer dúvida, podem falar comigo. Um beijão, beijão, beijão. Até mais.